Bom dia a todos. Hoje é dia 6 de julho de 2022. Vamos dar início à sessão da 4ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Os juízes já verificaram o quórum, vamos iniciar a sessão. Hoje temos um processo apenas na pauta, processo 4121.722, Atomex Indústria, Representação, Assessoria e Comércio, da relatoria do Dr. Flávio. Eu só vou gravar a sustentação, doutor Flávio, aí o senhor já inicia. Doutor Flávio, a palavra é sua. Eu preciso colocar aqui o voto no, né, sistema. A senhora já abriu, obrigado. Eu vou colocar aqui o voto no sistema e aí eu inicio. Okay. Só espera um pouquinho, tá? Para ele conseguir entrar aqui no sistema. Estou com uma dificuldade aqui de sistema, os senhores me desculpem, mas já vai ser sanado aqui. O voto está disponível para que todos possam acompanhar. A infração é uma infração de divergência entre SPED contábil e SPED fiscal. A primeira instância manteve a autuação e o contribuinte apresentou recurso ordinário, basicamente com 3 alegações. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, ele apresentou, disse que o AIN era nulo por inexistir os elementos necessários da subsunção do fato à norma, nem qualquer descrição relacionada à base de cálculo. Ele também alega que é necessária nova conversão do presente em diligência para que seja detalhada a base de cálculo, porque a autuada não foi adequadamente intimada do resultado da diligência antes feita, o que ocorrerá apenas via edital, e que não houve nenhum prejuízo ao erário nem ao procedimento de fiscalização. A representação fiscal pede a manutenção da decisão monocrática e da autuação. É o relatório. Vou passar diretamente ao voto. Voto. Inicialmente, verifico que a autuação cumpriu com os requisitos do artigo 142 do CTN, Código Tributário Nacional. Em especial foi determinada a natureza da infração e a pessoa do infrator. Não há de falar em qualquer falta de motivação do AIN, que foi instruído com a documentação que demonstra a divergência entre o SPED fiscal e o SPED contábil. Folhas 10 a 120.
Portanto, afasto a alegação de falta de motivação do AIM. O presente auto de infração consiste na cobrança de multa por divergência entre o valor do SPED contábil e do SPED fiscal, uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Não há cobrança de tributo na presente atuação e, portanto, não há qualquer base de cálculo a que possamos nos referir. Em relação ao valor básico da multa, seu cálculo está de acordo com o artigo 85, inciso 5º, a linha P, concomitante com o parágrafo 9º e 10º da Lei 6374 de 89, conforme descrita no auto de infração. A diligência é prerrogativa da Câmara Julgadora, como elemento de convencimento dos jogadores. Não vejo motivo para nova diligência pelos motivos que passo a enunciar. Em primeiro lugar, não havendo cobrança de imposto, não há que se falar em base de cálculo. Em relação ao valor básico da multa, já foi realizada a diligência que apontou que mesmo com as retificações realizadas pelo contribuinte, não houve modificação nas diferenças que geraram o valor da base de cálculo da multa, folhas 1617 e 1624. Não havendo novos documentos trazidos aos autos, não houve notificação para manifestação da autuada. Mesmo assim, a autuada poderia ter. Mesmo assim, a autuada poderia ter. Vou falar de novo. Não havendo documentos trazidos aos autos, não houve notificação. Não houve notificação para a manifestação da autuada. Mesmo assim, a autuada poderia ter se manifestado sobre a diligência em seu recurso ordinário. Destarte, não converterei o feito em diligência. As divergências entre os registros SPED contábil e fiscal podem trazer prejuízo à fiscalização de tributos do Estado e de outros entes da Federação. Mesmo que assim não fosse, a norma que prevê a autuação no presente caso está suportada por norma válida, vigente e eficaz, não podendo deixar de ser aplicada no caso concreto por não gerarem prejuízo ao erário. Assim sendo, conheço e nego provimento ao recurso ordinário. É isso. Eu acho que está bem simples, né? Porque também... Se você for ver o recurso ordinário, é o que eles perguntaram, entendeu? Uhum. Você vai ver que eles trazem, os senhores vão ver que eles trazem um monte de documentos, mas que esses documentos são, por exemplo, são os documentos das notas fiscais, dos DANFs e dos SPEDs que eles fizeram. Quer dizer, não é se fosse uma infração de falta dele ter feito esse SPED contábil fiscal, isso talvez servisse, mas não prova a divergência, eles também não alegam isso, entendeu? Só uma dúvida, doutor Flávio. Ela fala que não foi intimada do resultado da diligência para manifestação. Isso aconteceu mesmo? Não, ele foi intimado. O que acontece é o seguinte: quando converteu em diligência, lá na diligência da primeira instância, o julgador converteu em diligência para a autuada se manifestar se houvesse novos documentos. Uhum. Só que não houveram novos documentos. O que houve foi uma manifestação do fiscal sobre a retificação que o contribuinte fez no outro momento anterior ao auto. E essa retificação, ela não mexeu com esses valores. E é isso que o fiscal fala nele. Então, não voltou para o contribuinte se manifestar sobre isso lá na primeira instância. Voltou apenas para se manifestar se havia ou não novos documentos. Voltou só para o julgamento monocrático. Agora, se o contribuinte quisesse, ele poderia ter contestado tudo isso no recurso ordinário. E ele não fez nada disso, né? Não.
Ele poderia ter dito assim, não, olha, o que eu fiz, aquela nota que eu trouxe, aquele valor está correto, entendeu? Porque é muito objetivo. Na próprio corpo da autuação tem os valores dos dois, entendeu? Que ele mandou. E é de obrigação acessória. Não tem muito o que fazer aí, né? Eu estou satisfeita. Alguém tem alguma colocação, doutor Zuli, doutor Ricardo? Não, ele não traz absolutamente nada. A própria representação fiscal, no seu parecer, ela transcreve aqui, ela traz, na verdade, cópia da imagem do teor da intimação de folhas 1625, que, aliás, é até mais abrangente daquilo colocado pelo doutor Flávio, porque ele faz o seguinte: ficam as partes intimadas do retorno dos autos de diligência, podendo manifestar-se no prazo de 30 dias, o prazo indicado tem sua contagem regrada nos termos do artigo 70 e 73, parágrafo 4 do decreto 54. Então, na verdade, até em relação àquilo que constou acima do prazo, né, em relação aos documentos, tá, que foi o aviso ICAPAT 136167-2019, a publicação, o teor da informação foi mais objetivo, quer manifestar-se no prazo de 30 dias, está aberto. Não quer, deixa correr em autos. Perfeito? E foi exatamente o que aconteceu, sendo, portanto, descabida esse requerimento, essa solicitação. Tá? Então, eu estou concordando com o doutor Flávio. Só fico assim meio, né, em termos práticos, poxa, por que ela deixou, por que ela passar batido, né? fez batido todos, inclusive o valor é absurdo, né? Eu não sei o que aconteceu, ou algum erro muito grave, então... Lá na instância que converteu em diligência, ele falou para o contribuinte se manifestar se houvesse novos documentos. Novos documentos. Mesmo não havendo novos documentos, só com a manifestação do fiscal, ainda assim, como o doutor Júlio falou, se abriu o prazo para o cara, se ele quisesse se manifestar antes do julgamento. Só uma dúvida, doutor Flávio. E a Selic? Ele não abriu. Então, mas a gente não tem que julgar? Então... Eu acho que por ser simulado, teria que julgar, não? A súmula é jurisprudência. A súmula é jurisprudência. Eu acho que para julgar precisa haver um pedido. Mesmo que ele não trouxesse paradigma, se ele fizesse um pedido nesse sentido, em qualquer no recurso dele, não só eu julgaria a Selic, como eu daria pela nova súmula 10. Mas não há pedido nesse sentido. Então, nem na defesa, nem no recurso? Não. Agora, se vocês quiserem fazer uma preferência, né, também para frente vai acabar, né, alguém pedindo isso, porque o patrono com certeza vai acompanhar o nosso julgamento, né, e deve fazer o pedido, né, de alguma forma, né? Porque se o cara fizer um pedido para recurso especial alegando só isso, o recurso dele é processado e julgado, porque é vinculante a súmula. Senhora presidente. Veja bem, Então, na verdade, com relação à súmula, a representação, ela até, no sentido assim de colaboração para que possa efetivamente ser aplicado, uma vez que é vinculante no TIT, nos casos, quando tem fato gerador antes a 1º de novembro de 2017, que acaba tendo efeito essa nova interpretação dada pela súmula. No caso aqui dos autos, o AIN é de 2018, então não sei então não aplica. Então não aplica. E porque quando está sendo, eu até adianto que quando está sendo casos assim, que a revisão da súmula vai ter efeitos, a representação está juntando petição pedindo a aplicação, mesmo que assim, sem ter o pedido tal, justamente para tentar sanear, para fazer com que o auto saia do contencioso já redondo, para evitar ônus futuros lá para a Fazenda no Judiciário. Então está esclarecido. Não há pedido da representação nesses autos. Não há. Então, por isso que ela não pediu, né? Do fato gerador, sim, Depois de 2000. Na verdade, isso eu não observei quando eu vi. Se era anterior ou se era antes. Ainda bem que o falou. Porque eu só vi que não tinha pedido.
Mas eu acho que independente do pedido, exatamente como o doutor Ricardo está falando, a gente pode de ofício até para sanear e para resolver já, né? Para não ficar indo um contencioso assim, mas que não é o caso, né? Nesse processo. Para não julgar sem pedido, em todas elas, a representação fiscal é como o doutor falou, ela está entrando com uma petição que tem esse pedido. E aí o pedido, mais do que de ofício, ele nos vincula. Sim. Porque a representação ela é mais do que uma parte, ela é custos legis. Sim. Então ela vai lá e ela faz um pedido. Se tivesse aí uma petição com pedido da representação, claro, não só eu, não é nem uma questão de opinião, eu estaria vinculado à súmula 10. Nós discutimos muito isso no dia 27, né? No dia 27, lá na reunião do CODECOM, porque, inclusive, o palestrante, né? Eu cheguei a convidá-lo, ele fez uma brilhante exposição, foi o doutor Argos. E foi uma das questões que surgiram, né? O doutor Argos acha que, de ofício, não se tem como reconhecer e que haveria a necessidade de algum pedido. Esse da representação fiscal não tinha sido veiculado, ou seja, eu acho que ele também, como eu, nem sabia que estava ocorrendo esse tipo de situação. Tá? Mas, efetivamente, o que se chegou à conclusão também é que se ao meio do caminho, ou seja, na defesa ou no recurso, tivesse algum pedido, mesmo que no recurso ou no recurso especial, nós focamos principalmente no recurso especial, porque normalmente a gente sabe que o advogado fala, não adianta pedir, porque não vai ser atendido, então não vamos ficar pedindo à toa. Se haveria a possibilidade de se reconhecer de ofício. O doutor Argos, aliás, no mesmo sentido que eu penso, tá? Considerou que não se haveria de atender de ofício, né? Esse tipo de pedido, mesmo porque a parte que é a grande interessada não houvera requerido em nenhum momento. Tá? Agora, vindo a representação fiscal agir dessa forma, eu acho, vou usar a palavra prudente. Tá? Eu fiquei também, esse final de semana, eu tive um pouquinho atrapalhado com um negócio meu particular, mas eu falei, Argos, eu não sei a todos presentes se é uma questão um pouco diferente, se é uma questão de ordem pública. E eu fiquei de estudar isso daí pelo lado da questão da ordem pública. Por decadência. Decadência existe, está aí na porta, efetivamente ocorreu a decadência, nós temos que, independente de qualquer coisa, de pedido, de reconhecer, porque é uma questão de ordem pública, é um processo que, se decaído, não vai para frente. Né? Então, me lembra muito essa questão da decadência. Mas eu gostaria de estudar e eu não tive oportunidade para ver a possibilidade ou não de aplicar essa regra da questão de ordem pública. Agora, se a representação fiscal adotar em todos os processos essa medida, eu acho que, efetivamente, como alguém pediu, e a representação fiscal de um lado é parte, de outro é custos legis, eu acho que nada obsta a se atender a esse pedido, porque há nos autos, e se há nos autos, necessita de exame. Tá? Então, no caso, não havendo pedido nenhum, não havendo possibilidade de se imaginar ou não, e em relação às datas, eu acompanho o doutor Forte. Doutor Rodrigo, alguma observação? Eu vou acompanhar também o relator, porque me parece que era ônus do contribuinte, uma vez existindo as duas divergências, ele deveria fazer a recomposição e demonstração que existia uma regularidade na escrituração que deu origem à divergência, mas ele não fez isso, não cumpriu o ônus que ele tinha. Em relação à súmula 10, me parece que nesse caso não se aplica, mas assim, no princípio da autotutela, nós temos que reconhecer isso de ofício. Na minha opinião, eu acredito que é nosso ônus, uma vez que, se existir a manutenção e depois o encargo ao erário, justamente porque nós não fizemos essa revisão, a gente vai ter realmente prejuízo a todos, né? Então, me parece muito claro a sua aplicação. Não nesse caso aqui, porque eu fui conferir, de fato, a partir de 2018. Não aplica, né? Não aplicaria. Mas desculpa, doutor Rodrigo, mas nós discutimos, inclusive, presente, porque faz parte do Conselho, uma procuradora
E a procuradora nos disse que, efetivamente, nas hipóteses em que efetivamente se aplica, né, a nova regra da súmula 10, ou que se aplica a nova regra que efetivamente veio a ser decidida pelos nossos tribunais superiores, a Procuradoria em si não tem recorrido, ela tem adotado a medida de não recorrer, porque sabe que efetivamente, ou não executar com a cobrança dessa taxa Selic anterior, né, acima, porque sabe que vai acabar perdendo no judiciário e isso pode efetivamente gerar um ônus de sucumbência. Então, quer dizer, mesmo que nos escape, com certeza a Procuradoria, que, aliás, já está mais do que avisada em relação a isso, e até depois dessa participação, né, que essa moça participa, ela é membro, ela é conselheira também lá do CODECOM, então, efetivamente, ela nos informou como está sendo procedido no caso de, em haver, mesmo que não haja pedido, mas em haver a cobrança indevida da Selic, como eles têm procedido. Então, efetivamente, mas eu acho ainda que é interessante estudar a questão da ordem pública, né? Mas eu vou votar com o doutor Flávio por esses dois motivos. Então, gente, eu vou colocar em votação, vou encerrar os debates. Verificar o quórum. Doutor Zuli, não está aparecendo o quórum para o senhor? Iniciar a votação. Por unanimidade, recurso conhecido e não provido. E assim, julgamos o único processo na pauta. Vou encerrar o julgamento. Dou por encerrado, então, a sessão da Quarta Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 6 de julho de 2022. Jailson, você pode interromper a gravação, por favor?